Olá, pessoal do Maná Diário de hoje, né? Hoje, 26 de agosto, feriado, amém? E pelo menos aqui em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, capital do Mato Grosso do Sul. E eu quero lembrar você desse trabalho que nós fazemos todos os dias, tá? Domingo a domingo, feriado a feriado, que é o Maná Diário, tá bom? Todos os dias ao meio-dia, no horário aqui de Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, nesse dia, eu espero que você já tenha compartilhado esse link, tá? Essa palavra, nesses 5 minutos, né, que a gente dá de entrada. Mas se você ainda não compartilhou, dá tempo, tá? Manda nos grupos, manda para alguma pessoa que você está evangelizando, que você está pregando o evangelho. Uma pessoa que você se importa, uma pessoa que você crê que Deus pode mudar a vida delas, cooperar com o problema dela, né, aquilo que ela está passando. Então, e nesse momento vamos para a nossa meditação de hoje. Tá? Eu quero começar hoje falando uma frase, uma palavra para você refletir. Você tem pensado no crescimento espiritual? Você tem pensado sobre o que é uma vida espiritual? Essa pergunta vale para todos, né? Se eu perguntar para você, o que você pensa sobre vida espiritual? Como você entende vida espiritual? Você tem que ter uma resposta concreta sobre isso. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que Deus ele tinha um plano para livrar o ser humano do pecado, para perdoar e salvar o ser humano. E esse plano consistia no quê? Em vir sobre, entendendo, né, vendo que o ser humano tem 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Deus tinha um plano o quê? De fazer nascer de novo o espírito do ser humano e colocar o pecado, condenar o pecado na carne, na mentalidade humana, carnal do ser humano. E sendo assim, o homem desenvolvendo uma vida espiritual, ele teria a sua vida liberta totalmente das trevas, sua nova natureza para viver um chamado, viver um propósito e tudo mais. Esse era o plano de Deus. Porém, Deus não podia executar esse plano de uma forma justa se uma ação de justiça não fosse praticada. E como Deus habita no trono de justiça, ele, né, se assenta num trono de justiça, Deus tinha que, algo que promovesse essa justiça tinha que acontecer. E o que aconteceu? Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a morrer pelo ser humano. E quando Jesus Cristo veio, se fez carne, depois pregou o reino de Deus, anunciou, estabeleceu as boas novas, ele cumpriu um sacerdócio, ofereceu-se a si mesmo, tanto aqui na terra, na cruz do Calvário, como no tabernáculo do céu também Jesus ofereceu sangue de uma vez por todas. E quando ele cumpriu tudo isso, levou as maldições, levou os pecados, levou a condenação do ser humano, e assim Jesus cumpriu a justiça aonde Deus pôde executar esse plano. E Deus assim o fez. Então Romanos capítulo 8 diz que uma lei nova, uma lei do Espírito, liberta da lei do pecado. E, sendo assim, o homem pode desenvolver, então, agora uma vida espiritual. Uma vida no Espírito. Por isso que muitas vezes, alguns trechos da palavra, você vai ver, principalmente das cartas, falando sobre vida do Espírito, mente de Cristo. E muitas vezes essas coisas não fazem diferença na sua vida. E eu vou falar por quê. Que alguns problemas, eles prevalecem na sua vida. Porque você, muitas vezes, nasceu de novo, tem um espírito nascido de novo, batizou nas águas, participa até mesmo do corpo de Cristo, através da ceia, da congregação, mas você não desenvolve, não permite desenvolver uma mente espiritual. E muitas vezes você fica preso
pelo pecado, fica preso pelo egoísmo, fica preso pelo orgulho, fica preso por não entender os propósitos de Deus. Hoje, muitas igrejas, muitas pessoas eu vejo que entendem que ser bem-sucedido é ser bem-sucedido profissionalmente. Ele não enxerga que o ser bem-sucedido é cumprir o propósito de Deus, o plano que Deus tem para cada um. Eu vejo pessoas, e isso causa muita tristeza ao coração de Deus, que facilmente abandonam o propósito de Deus. Eu vejo pessoas que muitas vezes tinham um trabalho lindo com jovens, ganhava jovens para Jesus, pregava o evangelho, mas de repente teve que parar porque, em primeiro lugar, porque a família estava sendo deixada de lado, segundo ele, ou porque o seu trabalho, né, ele tem que ser bem sucedido, tem que vencer no seu trabalho, Deus vai abençoar ele no seu trabalho. Gente, não estou falando aqui, por favor, que tem que abandonar a família, abandonar trabalho, não é nada disso. Só estou falando que Deus tem uma mentalidade, um sonho para tudo isso. Deus tem um plano para tudo isso. Tem uma ideia nova aí que está no meio da igreja, que é assim, ó, primeiro Deus, depois família, depois ministério. Pô, bonito até. E é uma verdade. Verdade verdadeira. A questão é como que as pessoas praticam isso. Isso é um problema. O ser humano ele tem essa mania de pegar os princípios de Deus, que são a verdade, e colocar a sua maneira de praticá-los. Então, por exemplo, quando Deus vai e pede Isaac para Abraão em sacrifício, e se Abraão dissesse assim, ó, não, primeiro minha família, depois o meu chamado, o meu propósito. Se ele dissesse isso, ele ia se negar a realizar o sacrifício, e tudo aquilo que se desenvolve de mistérios profundos no sacrifício de Isaac, que acabou não ocorrendo, tudo aquilo não ia acontecer. Como muitos propósitos não têm acontecido, muitas pessoas não têm vivido o propósito de Deus. Porque ele está lá, ele tem uma chama no coração dele de pregar o evangelho, de salvar as pessoas, de cuidar da igreja do Senhor, de cuidar das pessoas, mas de repente ele começa a se envolver no seu trabalho, começa a ganhar mais dinheiro, começa a ser bem mais sucedido, né? Ou olha, se fala, não, ministério não dá porque eu tenho que dar tempo para o meu trabalho, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu tenho que me dedicar a ser um bom profissional, porque Deus me fez cabeça e não cauda, né? Então eu tenho que ser cabeça no meu trabalho, naquilo que eu faço, e o chamado de Deus fica de lado. Os propósitos de Deus são muito bem organizados, irmão. Se você procurar entender, você vai compreender exatamente tudo que eu estou falando. Então, é interessante como o ser humano pensa. E ele coloca sua maneira de ver, sua maneira de pensar. E ele não entende os propósitos de Deus, porque ele discerne tudo de sua maneira. A maneira ministerial, não espiritual. Então é importante você entender. E, voltando. Então, se você não olha para a vida espiritual, você tem um grande problema. Porque se você parar para pensar, leva tempo para a gente desenvolver a fé. Leva tempo para a gente crer. É como se eu perguntar para você hoje, você acredita que se você fizer uma oração, Deus pode trazer R$100 para você? R$50 para você? Deus pode te dar para suprir tua necessidade? Você acredita nisso? Essa é uma questão. Você já observou sua fé nisso? Você crê que Deus é o teu provedor de tal maneira que você não negligencia suas sementes no reino de Deus? Você crê que Deus te liberta do pecado? E por que você vive nele ainda? Uma coisa é você estar na fé, crer, mas ainda está preso. Outra coisa é você já desistir de crer. Outra pergunta que eu te faço. Você é uma pessoa, às vezes está tudo bem para você, está tudo bem. Está se alimentando bem, tem boas relações, tem sua posição na igreja, né? Está morando, está comendo bem, tem uma família ali que não está dando trabalho, né? Ou às vezes não tem família, porque não convém.
É igual aquele, ou você é um casal que não tem problema com os filhos. Ah, por quê? Não tem filhos. Por quê? Não, eu tenho pet. Ah. Aí eu pergunto para você. Você é abençoado ou você vive uma vida de conveniência? Eis a pergunta. Porque é fácil a gente construir uma vida conveniente. É fácil ser um pastor conveniente, sabia? Um pastor que vive uma vida conveniente. É fácil fazer. Que não entra em situações que não convém. Não lida com pessoas que não convém. É fácil viver assim. É fácil você facilmente estar dentro de uma conveniência. Não a de tomar uma cerveja, né? Não sei, de repente, né? Beber demais. Mas uma vida de conveniência. E chamar isso de bênção. Às vezes Deus chamou, né? Como eu conheci um jovem, que ele tinha saído do mundo das drogas, e ele gostava muito de um esporte lá. E ele saiu desse esporte, do mundo das drogas, Deus libertou ele, mudou a vida dele, foi tremendo. E uma época Deus colocou no coração dele usar esse esporte para pregar o evangelho. E Deus começou a usar ele muito. Ele fazia reuniões no sábado à tarde, ensinava os meninos a andar, a praticar aquele esporte. Aí depois daquilo tudo, ele fazia um culto, uma oração. Ele só permitia que participasse ali daquele projeto se ele estivesse indo na escola, estivesse indo bem na escola. Ele fazia conferência de boletins, ele mandava os meninos levar boletim para ele. E só quem tivesse com nota boa, né, na média, podia participar do projeto. Senão ele não deixava participar. E por causa disso os meninos começaram a estudar, as crianças começaram a estudar, os adolescentes. E principalmente começaram a ir à igreja, começaram a ouvir a palavra. Almas estavam sendo salvas. Mas de repente surgiu uma oportunidade. Ele parou de fazer o trabalho porque surgiu a oportunidade de um emprego onde ele ia morar na beira da praia, ia vender imóveis, ia ganhar dinheiro e aí ia ser feliz com sua família, porque agora ele ia ser abençoado. Muito conveniente, né? Mas agora ele não faz mais a obra. E eu lembro que eu perguntei para ele certa vez, e aí, como é que está o projeto lá? Ele falou, irmão, eu parei o projeto, ninguém me ajuda, sou sozinho, não tive amparo de ninguém e tal, então ficou difícil, né? Só que agora eu estou trabalhando aqui numa área, estou morando na beira da praia, estou ganhando dinheiro, estou bem com a minha família, eu e minha família, minha esposa e meus filhos estamos abençoados agora. Aí sabe o que ele coloca? Antigamente ele colocava nas redes sociais dele, a bênção, sabe o que era a bênção para ele? A bênção era ganhar uma alma. O que ele colocava na rede social dele era foto do projeto. Os jovens orando, os jovens ouvindo a palavra de Deus. Agora, sabe o que é sucesso na rede social dele? É o carro novo que ele comprou. Sabe o que é sucesso? É que agora ele tem um apartamento na beira da praia. É viagem na beira da praia. Isso que é sucesso para ele agora. E ele fala assim, Deus me abençoa. Interessante, né? Você pensar nisso. Interessante. Então, ele é abençoado ou ele tem uma vida conveniente? Essa é a questão. Você aí que diz cristão, mas fala assim, eu não me aproximo de pessoas tóxicas. Como é que é? A outra falácia? Não se aproxime de pessoas tóxicas, ande com aquelas pessoas que te edificam. Leões andam com leões. Puxa, isso é conveniente, né? Mas muitas vezes você, como cristão, você não consegue andar com seu parente que dá trabalho para influenciar ele em Cristo? Passar amor para ele? Porque dá trabalho, né? Ganhar uma alma. Dá trabalho pregar o evangelho. Você faz um trabalho extra, às vezes, para poder semear mais na casa de Deus? Para participar de uma oferta que está sendo necessária para salvar almas? Ou não? É só o que sobra? Dar o que sobra é conveniente, irmão. Será que quando você oferta, você fica triste, entristecido quando você faz uma oferta? Quando você faz uma oferta para alguém? Você sabia que renúncia é fazer o que não convém? É isso que é a renúncia. Tem camarada, por exemplo, que não tem o que fazer, quer ser obreiro.
quer fazer a obra de Deus com o tempo que sobra, porque ele não tem tempo. Só com o que sobra. Ele nunca sacrifica. Ele não sacrifica sua juventude para fazer a obra. Ele não sacrifica seu tempo, seu domingo, seu almoço de domingo para fazer a obra. Nunca, jamais. Porque não convém. Só é sacrifício, só é renúncia, irmão, quando convém. Quando você entra naquilo que não convém. Não convém para você fazer, mas você faz por um bem maior, pelo reino de Deus, pela obra de Deus, por uma alma. Tem gente que vira missionário para ser aventureiro, para sair se aventurando, tudo que é lugar. Não é porque Deus quer. Tudo isso tem. Então você precisa entender, você é abençoado ou você vive uma vida conveniente? E por outro lado, se a sua vida está bagunçada, você tem olhado para a vida espiritual? Por que você não aproveita as situações para orar? Por que você não tem uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus? Por que você não se envolve com o Espírito Santo? Então, quero que você pense nisso hoje, tá? Então, você que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que está em férias, está feriado, melhor dizendo, né? Pense nisso hoje. Pense. Por que esse problema prevalece? Porque você não tem vida espiritual. E se você está bem, você está abençoado ou você está vivendo uma vida conveniente? Eis a questão. Amém? Que você reflita nessa mensagem. Amém? E que fique para hoje essa compreensão da palavra de Deus, da mente de Deus para esse tempo, para a sua vida. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te guie em toda a verdade. Em nome de Jesus.